O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou em Jericó e ia atravessando a cidade. Havia aí um homem muito rico, chamado Zaqueu, chefe dos recebedores de impostos. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não o conseguia por causa da multidão, porque ele era de baixa estatura. Ele correu adiante, subiu em um sicômoro para ver quando ele passasse por ali. Chegando Jesus àquele lugar e levantando os olhos, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu-o alegremente. Vendo isso, todos murmuravam dizendo: ele vai hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu, entretanto, de pé diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se tiver defraudado alguém, restituirei o quádruplo. Disse-lhe Jesus: hoje entrou a salvação nesta casa, porquanto também este é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, esse Evangelho de São Lucas é lá do capítulo 19, versículo de 1 a 10. A gente conhece como o momento da conversão de Zaqueu. Eu escolhi hoje esse Evangelho porque eu gosto muito dele, embora nunca tenha feito esse Evangelho na segunda-feira. Eu gosto muito desse Evangelho desde a época que eu era da catequese, quando tinha lá uns 13 anos, 12 anos. A mim sempre impressionou demais esta capacidade que o Senhor tem de nos enxergar, de nos ver mesmo quando pensamos que não estamos sendo vistos por ninguém. Ele sempre nos enxerga. E aquele homem, Zaqueu, baixinho, subiu numa árvore para ver Jesus passar. E Jesus, que estava cercado de uma multidão, ele enxerga Zaqueu. Ou seja, a multidão não distrai Jesus do seu propósito, de ser o comunicador da graça, de ser a própria graça santificante e salvífica na vida de Zaqueu. Me impressiona muito também o fato de Zaqueu ser uma pessoa que agia de forma errada. E, no entanto, Jesus se aproxima dele. E não somente se aproxima, como diz: eu quero estar na sua casa, eu quero ir na sua casa. Já imaginaram isso? Às vezes as pessoas pensam que o papel da igreja é somente de acolher os santos, os justos, as pessoas que fazem o bem, quando Jesus mostra que Ele mesmo e a igreja, em obediência àquilo que Ele nos pede, a igreja deve ser comunicadora da graça, comunicadora da misericórdia, para que as pessoas mudem
de vida. E isso aconteceu com Zaqueu. Os discípulos e a multidão murmurando. Ele é um pecador e ele se reúne. Ele vai à casa de um pecador. É que as pessoas não sabiam o que estava acontecendo lá dentro. Jesus em nenhum momento falou para Zaqueu: olha, você está roubando, você está cobrando a mais. Ele era um cobrador de impostos, chefe dos cobradores, mas quando cobra a mais, está roubando, está agindo errado. E ele tinha consciência disso, mas Jesus nem falou. Quando Jesus se oferece, na verdade, impõe a Zaqueu que ele o receba em sua casa, e Jesus vai e entra. O olhar misericordioso de Jesus, aquele olhar cheio de amor, foi um olhar que Zaqueu talvez nunca tivesse experimentado. É isso que acontece, meus irmãos. Tem muita gente que caminha no erro, que não experimenta o amor. E se não experimenta o amor, por que mudar de vida? Aquele olhar cheio de amor de Jesus fez com que Zaqueu dissesse: olha, tenho que mudar de vida. Olha o que ele diz, vou dizer de novo aqui, ó. Vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se defraudei, ou seja, se eu lesei, roubei alguém, vou restituir 4 vezes mais. Ele sabia que ele tinha feito tudo isso, que ele tinha muito dinheiro, porque ele havia feito de forma errada. E tinha defraudado sim muita gente, ia devolver 4 vezes mais. O reconhecimento de que ele estava no erro, sem que Jesus dissesse nada, é a prova de que aquele homem, aquele baixinho, Zaqueu, naquele instante se tornou um grande homem. Um grande homem. A estatura continuava de um pequenino, mas agora o coração, a capacidade de enxergar o mundo, a capacidade de reconhecer em Jesus Salvador, faz com que ele seja grande. Pois bem, meus irmãos, nessa celebração aqui, onde rezamos por tanta gente querida, tantas pessoas amadas, entre essas pessoas todas aqui, pessoas que eu conheci e a quem eu devo muito, o Padre Wilson, o Padre Bonfim, que foi meu companheiro de seminário, e tantas outras pessoas. Temos aqui 7º dia de Hamilton, Patrícia, Deusdete, Iraci, João Alfredo e Júlio, pessoas que partiram há tão pouco tempo. Eu escolhi esse evangelho no sentido de que também nós tenhamos essa capacidade de Zaqueu. Mesmo com toda dor, mesmo com toda dificuldade, mesmo com toda saudade, que nós possamos identificar na pessoa de Jesus aquele que veio para salvar. E é isso que ele fala no final. O Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. E aqui não tem nenhum julgamento não, meus irmãos. Não é porque o Zaqueu estava caminhando errado, estava perdido. Mas todos nós estamos perdidos se não estivermos com o Senhor. Ou seja, todos estamos perdidos. Ele veio para nos tirar da perdidão, nos tirar dessa condição de não termos esperança, de não acreditarmos para além. E exatamente porque não temos esperança e não acreditamos, vamos levando a vida de qualquer forma. Ele veio para nos resgatar. E é isso que ele faz quando ele assume esse papel de pastor. Veio para nos resgatar. Então o que eu proponho a todos vocês que estão rezando comigo essa Santa Missa, por tantos irmãos que partiram, é que nós confiemos, que o nosso olhar, que o nosso ouvir, que o nosso ser, todo ele, todo inteiro, perceba na pessoa de Jesus
o Salvador. Zaqueu percebeu. Nós não somos piores que Zaqueu, nem melhores. Também nós podemos perceber. Zaqueu mudou de vida completamente. Nós também podemos mudar. A gente não precisa estar caminhando errado para ter mudança na nossa vida. A gente pode caminhar. A gente pode mudar de pessoas extremamente sem esperanças para pessoas que agora confiam e que confiando se entregam. Esse mesmo Jesus Salvador é o que nos acolhe em seu reino. Todos esses irmãos pelos quais estamos rezando, eles não foram acolhidos por qualquer um no reino da glória, não. É por Jesus. E foram julgados, sim, por Jesus, mas julgados com todo amor. Com esse mesmo amor que ele manifesta aqui, dizendo a Zaqueu: hoje a salvação entrou em tua casa. Meus irmãos, a salvação de nossas almas, a nossa participação, a nossa pertença no reino de Deus, só depende de nós, porque da parte de Deus está tudo posto. Se tivermos a coragem e a loucura de acreditar, como diz uma música, o reino dos céus é certo. Portanto, encham os vossos corações de esperança. Em relação aos nossos irmãos que partiram, eu proponho a vocês que, em vez de ficarmos lamentando, naquele luto profundo, que a gente possa agradecer a Deus a oportunidade que Ele nos deu de conviver, de aprender. Como eu, Padre Niraldo, como eu agradeço ter conhecido esse irmão, Padre Wilson, como eu aprendi com esse homem, como eu sou grato a Deus pela disponibilidade, pela humildade, pela capacidade de agir com justiça, como esse homem me ensinou. Então, cada um desses que partiu, com toda certeza, foi uma obra de Deus na tua vida. Então não só lamentemos, mas saibamos agradecer, meus irmãos. E nesse agradecimento a Deus, peçamos que Deus venha ao nosso encontro, assim como foi o encontro de Zaqueu na pessoa de seu filho. Que Ele venha realizar em nossa vida esta transformação. Que Ele venha nos motivar a nossa vida por inteiro, para que nós nos coloquemos a serviço do reino, ainda nesta vida. Zaqueu, que antes agia errado, agora ele já se coloca como um instrumento de Deus. Isso também pode acontecer com cada um de vocês, com toda certeza. Então, vamos recapitular. Vamos agradecer a Deus por Ele ter acolhido nossos irmãos. Vamos agradecer a Deus por Ele nos ter dado esta oportunidade de conviver, de aprender. E vamos suplicar que o Senhor acolha a cada um de nós, na nossa limitação, na nossa saudade, com as nossas dificuldades, com as nossas misérias, que Ele venha nos fortalecer e que, fortalecidos, caminhemos de forma determinada, não hesitantes, mas de forma determinada, a cada dia colocando mais um tijolinho nesta construção espiritual que é a nossa morada no céu.
Eu peço sempre aos meus antepassados queridos e proponho que vocês também o façam. Peçam a eles que intercedam por vocês, para que vocês não desanimem, mas que vocês fiquem firmes na batalha. Que Deus possa agir na vida de todos vocês, na minha vida também, na vida desses irmãos que estão enfermos, de todos vocês que estão tristes, com a mesma eficiência e com a mesma profusão da graça que agira de Zaqueu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Façamos